Shalom, amados do Senhor, mais uma exposição bíblica no canal Frutificai e nós vamos falar hoje a pregação de João Batista. Queridos, nosso texto base se encontra em Lucas, no seu capítulo 3, versos 7 e 8. Vai ser muito importante falar porque essa pregação, ela tem coisas maravilhosas, como por exemplo, nós temos aqui a razão pelo qual as pessoas iam para o deserto para procurá-lo. Tinham também as pessoas, classes de pessoas que fizeram perguntas intrigantes. O que faremos? Porque eles queriam se batizar, eles queriam a salvação, mas não sabiam como fazer. Que pregação é essa que João Batista tinha que fez com que tivesse um impacto tão grande? Quer saber melhor, queridos? Continue comigo, mas antes de mais nada, se inscreva no canal e também deixe seu comentário para abençoar esse canal, para levar o evangelho mais longe. Queridos, vamos ler o texto base para que a gente possa começar a falar dessa pregação tão maravilhosa. Dizia, pois, João à multidão que saía para ser batizada por ele: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer em vós mesmos: temos Abraão por pai, porque eu vos digo que até destas pedras pode Deus suscitar filhos a Abraão. Bom, amados, eu não poderia começar aqui a falar sem a gente falar um pouquinho sobre tudo o que estava acontecendo naquele momento em que João Batista estava pregando. Qual era o contexto da realidade do momento? Bem, queridos, eles estavam vivendo num período que todo mundo sabe que era um período interbíblico. O que quer dizer isso? Isso quer dizer que Deus não falava há muito tempo, querido. Então, desde o Antigo Testamento, Deus tinha se silenciado. E João Batista, ele foi levantado como precursor para poder preparar o caminho do Messias. Então, é a partir dali que Deus retorna a falar, porque você vai ver que eu vou dar aqui detalhes de como isso vem acontecendo e por que essa pregação é tão marcante. Queridos, mas o momento em que João Batista vivia ali e toda a nação, o povo, eles estavam em sofrimento, porque era um momento onde as pessoas estavam longe da comunhão com Deus, eles estavam longe de Deus. Os sacerdotes, eles estavam aliados ao domínio de Roma, eles não se preocupavam em cuidar de toda a sua nação espiritualmente, tanto que Anás, que era o sumo sacerdote, e Caifás, que era o seu genro, eles só atuavam porque o Império Romano deixava, ou seja, eles estavam fazendo isso por uma cortesia do Império Romano. E isso também tinha o povo sendo massacrado com altos impostos, onde todos os publicanos iam ali e cobravam, queridos, e coletavam para Roma. Ainda tinham os soldados romanos que também colocavam muita violência a respeito de todas as ordens que Roma enviava. Então, era um momento que era o caos, onde estava vivendo o povo. E é nesse momento, nesse meio desse caos, que então está João Batista. E agora, eu quero consolidar, queridos, com vocês, uma pregação que não precisa de nada a não ser uma coisa: a unção de Deus. Não precisa falar o futuro, não precisa trazer ali nada que não fosse diferente. As pessoas olharam para ele e viram voz de autoridade, não porque ele estava diferenciando a sua voz, não porque ele estava fazendo qualquer tipo de artimanha ou até mecanismo. Não, ele estava fazendo somente a vontade de Deus e ele se preparou no deserto para poder cumprir o seu papel. Vamos falar da pregação de João Batista a partir de tópicos, queridos. Primeiro tópico que eu queria falar é que ele começa dizendo que a salvação não é dada por herança. Vejamos que ele diz que não adianta uma vida sem frutos. E você dizer: eu tenho por pai Abraão. E ele diz que isso não é garantia. Tanto que ele fala sobre as pedras, mas mais à frente ele ainda vai muito além. Ele diz que toda árvore que não dá o bom fruto, corta-se e lança no fogo. Meu amado, isso é muito importante nós entendermos. Porque primeiro, você vai ver que João vai falar que raça de víboras, é claro que ele estava direcionando isso para uma classe específica. Quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? E ele estava falando exatamente do reino de Deus, que já estava chegando, até porque o Messias já estava para começar o seu ministério. Mas aqui ele está dizendo algo muito importante. Ele está dizendo que
é preciso dar fruto. Ah, eu sou filho de Abraão, eu sou da linhagem. Não adianta. E agora eu quero falar de uma coisa muito importante, querido. Fica comigo aqui, você que está gostando. Ele atingiu pelo menos 3 classes de pessoas que fazem perguntas categóricas a João Batista. Primeiro, a multidão, a massa, ela estava ouvindo e era um momento de muita desigualdade social, como eu estava dizendo para os amados. Eles tinham muito pouco, queridos. Tinham pessoas que tinham pouco e outras pessoas que nada tinham. Era um momento, queridos, que a realidade era muito grande. E aí, o povo, a multidão, ela então pergunta o seguinte: o que faremos? Então, João Batista ele vai dar exatamente a resposta em cima da realidade para que toda aquela multidão pudesse entender o que deve ser feito. Ele não chegou ali e falou: vocês devem aumentar as suas orações, vocês devem jejuar mais, até porque existiam pessoas que oravam e que jejuavam, mas que não tinham as obras, os bons frutos. O que ele disse então? Ele disse: se você tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. E se você tiver alimento, faça da mesma maneira. Queridos, é uma manifestação em busca de justiça e de solidariedade, queridos. Ele estava ali falando algo que não estava puxando no espiritual, porque ele entendia e com certeza havia dentro da multidão pessoas que já se enquadravam naquelas pessoas que tinham a sua vida muito bem regrada na oração, no jejum, mas que não ajudava, que não era preocupado com o próximo. E isso vem a ser uma das palavras que Jesus vai falar: amar ao próximo como a ti mesmo. Então, a multidão teve essa mensagem categórica de João. Mas logo após, chega a classe dos publicanos, justamente aquelas pessoas que tinham cargo de Roma, que eram para coletar todos os impostos e levar para Roma. Só que o que estava acontecendo naquele momento era que os publicanos eles estavam cobrando além do que Roma exigia. Então veja só, quando os publicanos chegam, para sermos batizados, o que devemos fazer? Então agora ele vai dar mais uma resposta específica para a classe dos publicanos. Ele vai dizer: não peçais mais do que vos é ordenado. Ou seja, queridos, ele estava aqui colocando diretamente a resposta para aquela classe que queria realmente ter bons frutos. Eles eram judeus, inclusive, que cobravam de outros judeus em nome de Roma. Então veja, eles, naquele momento, a desigualdade era tão grande que eles ainda aumentavam isso. Eles pediam além do que era ordenado ou que era exigido por Roma. Então, queridos, essa é a palavra. Logo após, nós vemos aí que vem mais uma classe de pessoas para conversar com João Batista e perguntar o que poderia ser feito, que eram os soldados. E os soldados romanos, eles eram autoridades dentro de todo o local, então tudo que eles tivessem como ordem de Roma, eles poderiam fazer, e eles sabiam da força e da autoridade que eles tinham, tanto que eles poderiam até mesmo enganar por meio de fraude, fazer para benefício próprio. Eu quero conseguir alguma coisa. Eles usavam a violência porque eles tinham todo o material e a autoridade para fazer isso e sabiam que não podiam ser atingidos, então eles vinham em cima daquelas pessoas inocentes e às vezes faziam essa prática. E o que então João Batista vai responder aos soldados, queridos? Ele responde o seguinte: a ninguém trateis mal, nem defraudeis, e contentai com o vosso soldo, que quer dizer o pagamento. Quer dizer, o que você recebe, você tem que ficar feliz com o que você recebe. Você não precisa mais do que isso, porque era exatamente o que acontecia. Eles não ficavam felizes com o que eles estavam recebendo, então eles tentavam tirar de outra forma, defraudando, maltratando, e aí as pessoas tinham que acabar pagando. Queridos, incrível a pregação de João Batista, mas tem o 5º ponto que eu quero falar com vocês. Por que essa pregação de João Batista foi tão convincente a ponto de levar pessoas ao deserto e fazerem com que elas ficassem com aquela sede e que tivessem o interesse de quererem se batizar?
o batizado de arrependimento. E devo ressaltar mais uma vez que João Batista ele não chegou ali para falar palavras bonitas, ele não chegou ali para maciar o ego de ninguém. Muito pelo contrário, tudo que ele falava era exatamente para confrontar aquilo que estava errado na vida das pessoas, aquilo que realmente era realidade e que não estava sendo praticado. Não estava sendo praticado o amor, não estava sendo praticado a generosidade, os bons frutos estavam enterrados, a religiosidade poderia estar muito bem, mas a religiosidade não o levaria a lugar nenhum, e muito menos se valer porque era filho de Abraão. Isso não era nenhum título que pudesse salvar essa pessoa. Então, coisas que eu quero dizer aqui, por que essa pregação de João Batista foi marcante, e que com certeza eu quero dizer a você, meu amado, você que de repente ama falar a palavra do Senhor, você tem que entender que, primeiro, João Batista, ele recebeu a palavra de Deus. Você pode ver logo no início que a Bíblia diz que a palavra veio a João Batista, filho de Zacarias. Deus deu a palavra a ele. Deus o instruiu. Segunda coisa, o centro da pregação de João Batista era o reino de Deus. Veja que ele não tocava praticamente falando diretamente do Messias, mas ele falava muito sobre o reino e falava que o reino estava chegando. Então, ele falava sobre o reino e falava sobre arrependimento. Queridos, esse é um ponto tão extremamente importante que eu gostaria de dizer aos amados. Hoje, não adianta nós termos uma boa palavra, termos uma oratória bonita, se nós não chegarmos ao ponto central, que é uma vida se arrepender genuinamente. Se isso não acontece, se a gente não leva a pessoa ao arrependimento, a gente só está fazendo com que as pessoas venham ouvir aquilo que ouvem diversas vezes, que às vezes são palavras que são promessas. Não, devemos sim levar essas pessoas para o arrependimento. A palavra e a pregação de João Batista, ela era totalmente moldada, além de falar sobre o reino futuro, era totalmente moldada para preparar o início do ministério de Jesus. E as palavras de João Batista, mais uma vez, elas não eram rebuscadas. E vale ainda ressaltar que, olhando para João Batista, um homem que andava com a sua roupa totalmente diferente de qualquer outro, que tinha ali a sua aparência, uma aparência de um homem viril, sim, mas de um homem que andava no deserto. Prestem atenção, queridos. Ele poderia não ter a aparência daquele homem, mas já estavam considerando ele como profeta, já estavam considerando ele como Messias. Mas por quê? Era a unção, queridos, a unção. E o tipo de pregação dele era o arrependimento, era a unção, era o que vinha de Deus e era aquilo que ia de encontro ao que as pessoas estavam buscando. Elas buscavam saber como que elas poderiam se batizar e arrepender-se dos seus pecados. Então ele ia direto. Publicanos, não peçam mais do que lhe é ordenado. Soldados, não venha defraudar, não venha maltratar ninguém. Multidão, se você tem túnica, alimento, reparta com quem não tem. Sejam generosos. Queridos, se você quer ter êxito em suas pregações, quer ter êxito em mensagens dos quais de repente você quer lançar a semente, faça, mas sem ter a necessidade de pensar que é você ou até mesmo você precisa usar artifícios ou até mesmo palavras que vão dar o efeito no público, porque isso não é necessário. Quem vai agir é o próprio Deus. Você somente vai lançar a semente e Deus vai trabalhar. Deixa Deus fazer isso na sua vida, assim como Deus fez claramente na vida de João Batista. Deus te abençoe.